Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 256 é a Gênese, capítulo 15, ressurreições. Então, quantos milhões de pessoas que, através dos desígnios das leis do Criador, são ressuscitadas todos os dias? Veja bem, você presta o vestibular, você estuda, presta um vestibular e você passa. E você deseja, né, seguir uma carreira, então você opta por astronomia. Quando você conclui a faculdade de astronomia, você não é mais uma ignorante de astronomia. Isso significa ressurreição. Você ressurgiu. Você ressurgiu, eu vou usar esse termo, mas ele é simbólico, tá? Você ressurgiu da ignorância a qual você se encontrava. Então, tudo que nós aprendemos significa, tudo que nós aprendemos, veja bem, tudo que nós aprendemos de bom significa ressurreição. A autoevangelização significa ressurreição. O autoconhecimento significa ressurreição, porque nós temos o dever de, na atual existência, descobrir que somos, de onde viemos, onde nos encontramos, que aqui fazemos e para onde nós iremos. Tal vida, tal morte. O que isso significa? Que de acordo com a vida que a pessoa levou, é o que o aguarda na erraticidade. Então, quantos milhões de pessoas os desígnios do Criador o convocam ao trabalho dignificante? Isso significa, ou melhor, isso se chama ressurreição. É o ressurgimento. Ressurreição significa ressurgir, reaparecer no cenário de Deus, através de novas oportunidades que Deus nos concede. Mas, veja bem, o Deus da questão do Livro dos Espíritos, de número 1, que é Deus, e não quem é. Se você deparar com esse termo, quem é, joga fora esse livro dos Espíritos, que não está certo. Se é erro de correção, ou a pessoa montou do jeito que quis um livro dos Espíritos por conta própria. Mas se você depara ali, que é Deus, os bons Espíritos vão te responder. Respondeu a Kardec: Deus é a inteligência, é a causa primeira de todas as coisas. Sócrates, vamos abreviar, disse: conheça-te a ti mesmo. Porque, como já dissemos aqui, nós não nos conhecemos.
Só uma amiga minha que, sem querer, depois do passe, eu pisei no pé dela e ela não me deu um tapa na cara. Graças a Deus. Vó do céu, naquele momento eu levei um susto. Me desequilibrei. Terminei de aplicar o passe e me desequilibrei. Tropecei nas pernas. Pá! Pisei em cima do pé dela. Um pé que parece assim, sabe esses pés assim, que parece pé de fada? De fadinha, dessas fadas? Essa larjota minha em cima do pé dela. 100 quilos em cima do pé dela. Foi Jesus, Maria e José. Esconde o menininho Jesus embaixo do tapete, porque já arrumei um obsessor para as próximas existências. E ela me disse: que é isso, Luiz? Nossa, mas fiquei com vergonha. Eu confesso que eu vim embora com o rosto vermelho. E quando eu falo isso, eu estou dizendo a verdade, porque a minha consciência dói tanto, gente. Ah, Maria, dói tanto. Então, olha só para você ver. Todos nós somos chamados. Bilhões de pessoas ressuscitam todos os dias através dos chamados. Veja bem, Deus, Jesus, se faz presente em nossa vida através de 1000 formas. Através de um cão, através de um gato, através de uma criança, através de alguém que pede um prato de comida, um copo com água, uma pessoa que necessita de alguns pães à noite, que está com fome, né? Só que não são todo mundo que aproveita esse chamado. Por isso ele não se ressuscita. Porque os judeus, eles acreditavam, né? Porque eles dizem, eles criam, né? Eles creiam. Os judeus, eles acreditavam que o espírito voltava, o mesmo espírito voltava no mesmo corpo. Mas isso a ciência já provou que é impossível. Aí, como já dissemos, existe aqueles que dizem, mas para Deus tudo é possível. Mas é justamente Deus que não condiz com os desígnios de Deus, que faz parte das leis dele, o não retorno ao mesmo corpo físico. E se Deus misericórdia nos concede a reencarnação, aquele que não nascer, né, do espírito e da água, não conseguirão ver o reino dos céus. Aquele que não nascer do espírito e da água não conseguirão ver o reino dos céus. Porque o que é espírito é espírito. E o que é água é água. Que água é essa, queridos amigos? Jesus ali estava dizendo a todos que aquela água significa o líquido amniótico que se forma no útero da mãe, enquanto ali a criança se encontra no útero dela, que no momento que se rompe a placenta, aquele líquido todo, ele se esvai e dali em diante ocorre-se o processo do parto. O líquido amniótico
É a água que Jesus disse. Aquele que não nascer do Espírito e da água, mais ou menos assim, né? Não verão o reino do céu, mas eu me esqueço essa passagem, me desculpa, tá? Perdoa. Mas você sabe a passagem que eu estou dizendo. Procure ela. Essa passagem é o líquido amniótico no útero da mamãe. Significa a reencarnação. Todos nós reencarnamos. Então não existe ressurreição através do mesmo corpo. Esse corpo aqui, daqui uns tempos, vai para o esquife. E vai ser consumido. Nunca mais esse corpo vai ser visto no universo. Por quê? A doutrina dos espíritos nos ensina, queridos amigos, que não existe um reencarne, ou melhor, não existe dois reencarne idênticos, como não existe dois desencarnes idênticos. Esse corpo desapareceu, nunca mais. Você pretende amar as pessoas que estão à tua volta? Ame-os. Ame-as. Não perca tempo. Você sabe por quê? Amanhã pode ser que ela já não se encontra mais no palco da vida, encenando-se ao teu lado. E sabe quando você a verá novamente? Nunca mais. Naquele corpo, não. Você o verá em espírito, que é muito mais glorioso, porque aí você o verá na vida eterna. Na família universal, na família coletiva universal. Mas é preciso entender, a gente respeita. Nos encontramos num nível assim de inferioridade tão grande que nós ainda queremos aquela presença, né? Nós ainda queremos aquela presença do encarnado, não é? Principalmente mãe. Mãe. Me desculpe. Preparei para dar uma rota aqui. Ó, mas ó, eu falo, olha só pra você como é que eu sou. Banana de pijama. Não é, mas você já acostumou comigo assim, né? Mas eu peço desculpa. Por isso você tem observado, eu tenho medido minhas palavras, né? É assim mesmo, gente. Conforme você vai se lapidando, você vai se melhorando, não é? É para isso que estamos aqui na Terra. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então, mãe, gente, eu entendo os dois lados. Eu entendo o lado do espírito, que é bom para ele a eternidade. Eu entendo o lado da mãe e do pai também, quando ama demais teus filhos. Eu acho que se um dia um filho meu desencarnar antes que eu desencarno também. Porque, gente, você ama teu filho? Você que é homem? Amo teus filhos? Amo. Multiplique isso por 1 milhão de vezes. É o amor que eu tenho pelos meus filhos. E muitas pessoas sabem o quanto eu amo os meus filhos. Mas que por alguns motivos, eu não vou entrar em outros detalhes
porque que tiraram do meu convívio, do meu coração, do meu relacionamento, uma filha que muito amo. Eu nunca nego essa filha a ninguém. Eu tenho 4 filhos. Uma chama Joana, Jaciara, Carlos e Laura. Eu tenho 4 filhos. Eu não nego isso a ninguém. Mas pode ter certeza de que aqueles que tiraram a Laura de mim, um dia responderão perante a contabilidade divina. Porque a doutrina nos diz que todos aqueles que se tornam motivo de sofrimento na vida de outras pessoas, esses responderão seriamente perante a providência divina. Agora você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu amo os meus filhos. Eu não amo a Laura mais do que os outros. Eu amo todos eles. Mas eu não, no ano de 2023, principalmente 2022, 2023, 2021, eu não tive a oportunidade de desfrutar da presença, do carinho, de cuidar, de zelar, enfim, porque me tiraram esse direito. Só eu sei o quanto eu sofro. Agora, para eu estar dizendo isso aqui, não é um desabafo físico, é um desabafo espiritual. Sabe por quê? Porque numa semana, 2, 3 vezes eu reencontro com ela em espírito. E ela sempre me diz assim: papai, tenha paciência, tudo passa. Logo, logo, nos reencontraremos na pátria verdadeira. Então, vejamos, pode ser que mudemos algumas coisinhas, porque vó já me puxou a orelha aqui. Todos nós somos chamados. Nós respeitamos a forma como muitas pessoas encara essa questão da ressurreição. Porque não é só o caso de Lázaro, não é só o caso da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim. Dizem muitos evangelistas que Jesus também ressuscitou no 3º dia. E isso não é verdade. Nós já tratamos disso já. Veja bem, o corpo de Jesus Cristo, vou usar passado, era orgânico como o nosso corpo orgânico. Não podia ser diferente, principalmente ele, na condição de guia e o modelo qual nós deveríamos seguir. Ele tinha que, na condição de guia, o primeiro a dar os bons exemplos. Ele não podia ter chegado aqui na Terra de uma forma diferente, contrária às nossas. Que guia é esse? Que a tudo a ele foi concedido, ele foi privilegiado, e Deus não privilegia ninguém. Todos nós temos aquilo que nós colhemos, que nós plantamos. Nós somos detentores dos atributos os quais nós lutamos para conquistar. Todos os casos
de ressurreições realizadas por nosso Senhor Jesus Cristo, caracteriza-se letargia, catalepsia, morte aparente, que naquela época a medicina da época muito precária desconhecia. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, fisicamente, o corpo orgânico dele morreu de verdade. Morreu de verdade. Só que José de Arimateia, prevendo algumas coisas contrárias lá, pediu para, acho que para Herodes, não sei o que, acho que para Herodes, Pôncio Pilatos. Você perdoa o velho aqui? Pediu para Pôncio Pilatos o direito de sepultar o corpo de Jesus no túmulo da família de José de Arimateia. E José de Arimateia colocou na porta do túmulo 2 guardas, porque no sábado seria comemorado o dia, né? Não sei se é o dia, um dia lá muito especial entre os judeus. E José de Arimateia, ele pressentia algo que roubariam o corpo de Jesus para justificar a ressurreição. Então, sem o corpo, não é possível provar a ressurreição. E José de Arimateia colocou lá 2 guardas, que, na verdade, a história não está errada até certo ponto. É preciso ser esclarecido. No segundo dia para o terceiro dia de sepultado, os guardas ouviram um estrondo dentro do túmulo, que eles abriram o túmulo e eles depararam com o túmulo vazio. Mente alguns evangelistas de que Maria de Magdala e Maria, mãe de Jesus, ao entrar no túmulo, encontraram apenas um manto que envolveu o corpo do Cristo. Isso não é verdade. Os guardas adentraram o túmulo primeiro e viram que o corpo do Cristo não se fazia mais presente. Nada. Nós vamos para outro vídeo, não tem problema. Então você observa, Jesus não passou pela letargia, catalepsia e morte aparente. Ele morreu organicamente na cruz. E o corpo levado para o túmulo de José de Arimateia. Eles desesperados, os soldados desesperados, porque o corpo havia desaparecido, logo vinha Maria de Magdala e outras amigas. Parece que também Joana de Cusa,
enfim. Elas estavam indo ao túmulo para levar algumas essências. E chegando lá, encontraram o túmulo aberto e o soldado, interrogaram o soldado disseram o que aconteceu. Elas entraram e não viram vestígios nenhum mais do Cristo, inclusive nenhum manto, porque o manto de Turim é falso. A ciência já provou. Só que o clero, ele não admite as pesquisas forenses porque eles têm medo de perder o trono, tendo eles em mãos o único item que prova a veracidade do Cristo, para convencer a humanidade de que eles que se encontram no poder, mas os cientistas forenses, eles já comprovaram que o manto de Turim é falso. Vamos para o próximo vídeo para dar sequência no que aconteceu? Maravilha esse assunto, não é?